camuflagem da masculinidade. A estética de Predador carrega todos os traços dos filmes de ação dos anos 80, com corpos musculosos, armas pesadas e violência explícita. No entanto, essa superfície esconde uma representação simbólica da masculinidade em crise. A força física serve como fachada para a fragilidade interna, encoberta pela brutalidade. O inimigo invisível expõe o medo do que não pode ser dominado com força bruta. Pela lente freudiana, o predador representa o retorno do reprimido, o inconsciente ameaçador que emerge do meio da selva. Aquilo que foi excluído da consciência volta com força destrutiva. A criatura invisível simboliza os desejos ocultos, a pulsão de morte e os traumas negados. Enfrentá-lo é simbolicamente enfrentar o que há de mais sombrio na mente. Em Lacan, o olhar do outro estrutura o sujeito. O predador enxerga suas presas com visão térmica, mas permanece invisível, invertendo a lógica do olhar. A ameaça não é só física, mas simbólica. Ser visto pelo que se é, despido de defesas imaginárias. A selva funciona como espelho distorcido do ego, onde o sujeito se vê despido da linguagem. A criatura também encarna a sombra junguiana, tudo que o ego recusa reconhecer. Ao caçar os soldados, ela força o confronto com os instintos primitivos, o medo e a violência contidos no inconsciente coletivo. O herói só sobrevive quando abandona a tecnologia e aceita seus aspectos mais arcaicos. A luta final é, na verdade, contra si mesmo. Os equipamentos bélicos, embora sofisticados, são inúteis contra a ameaça. Essa impotência diante da tecnologia reflete a alienação contemporânea diante das próprias emoções. Quanto mais dependentes das armas, mais vulneráveis os personagens se tornam. A máquina nesse contexto distancia o homem de sua essência instintiva e emocional. A ambientação não é mero pano de fundo, a floresta é o inconsciente em sua forma pura, caótica e selvagem. Nesse espaço as máscaras civilizatórias caem. A selva obriga o retorno às origens psíquicas, onde o instinto de sobrevivência supera a razão. Tudo que é recalcado pela vida moderna se torna visível entre as árvores e o medo. A trajetória do protagonista pode ser lida como um rito de passagem. À medida que seus companheiros caem, ele se despede de camadas do ego. O embate final com o predador é simbólico. Nu, coberto de lama, renasce como um novo sujeito. Não há vitória sem perda, e não há identidade sem confronto com o desconhecido. Predador vai além do entretenimento ao tocar em símbolos profundos do inconsciente humano. O espectador não apenas assiste, mas se projeta na narrativa. O horror do invisível, a luta pelo controle e o medo do outro revelam verdades que as palavras evitam. Assim, o filme se torna um espelho da psique. Entrada no território primordial. A chegada de Dati e sua equipe à selva marca mais que um deslocamento físico. Trata-se de uma travessia simbólica rumo ao inconsciente profundo. Longe do mundo ordenado, a floresta impõe uma lógica própria, regida por forças instintivas e ancestrais. A missão declarada é apenas o verniz racional para esse mergulho psíquico. Tensão e pulsão em marcha. Os tambores militares que acompanham a cena não apenas criam tensão, mas ecoam os batimentos de uma consciência prestes a se romper. A música atua como uma trilha pulsante do id freudiano, conduzindo os soldados à dissolução dos limites entre razão e impulso. O ritmo antecipa a eclosão de forças primitivas. Supressão do superego. A selva, afastada de regras sociais, enfraquece o superego civilizatório. Neste ambiente, as repressões cedem espaço ao instinto. O confronto com a natureza expõe fragilidades morais e éticas ocultas. A racionalidade militar, sustentada por ordens e hierarquias, mostra-se ineficaz diante do caos que se aproxima. Invasão do real lacaniano. A entrada na floresta representa a ruptura com o campo simbólico. Aqui a linguagem falha e os códigos conhecidos perdem sentido. O olhar do outro, mesmo invisível, se faz sentir, instaurando o mal-estar do desejo e da falta. A experiência do real, em Lacan, não pode ser simbolizada, apenas vivida em sua brutalidade. Desamparo e castração.
O grupo é lançado em um espaço onde o controle se dissolve. O olhar impassível do predador representa a ameaça da castração, da perda de identidade construída. Estar na selva é estar à mercê de um desejo que não se compreende, mas que estrutura a experiência. O medo já está instalado antes do primeiro confronto. Selva como arquétipo vivo. Para Jung, o cenário remete ao arquétipo do desconhecido, expressão do inconsciente coletivo. A floresta, indiferente à presença humana, catalisa a manifestação da sombra. Cada passo entre árvores densas é um avanço rumo ao oculto, ao que foi negado ou esquecido pela consciência. O lugar revela, não esconde. Música e intuição arquetípica. A trilha sonora desempenha papel crucial no despertar do inconsciente. Os sons tribais ativam registros antigos da psique, gerando um pressentimento de perigo arcaico. É como se o próprio som fosse uma entidade viva, convocando memórias ancestrais de luta e fuga. O mal aqui não é novo, é eterno. Início do mito pessoal. A entrada na selva representa o primeiro passo do herói em direção ao seu mito. Cada soldado inicia um trajeto que no fundo é interno. O confronto externo apenas dramatiza uma jornada psíquica inevitável. No silêncio da floresta, não há como evitar o espelho sombrio que se aproxima sob a forma do inimigo invisível. Olhar que antecede a ação. A cena em que o predador observa os soldados pela visão térmica inaugura um tipo de ameaça que não depende da presença física. O inimigo ainda não ataca, mas já domina a situação pelo olhar. Esse momento instala uma tensão silenciosa e crescente, na qual o ser observado perde parte de sua autonomia psíquica. Tecnologia do inconsciente. A visão infravermelha representa um modo de percepção que transcende os sentidos humanos. Mais do que uma ferramenta alienígena, ela funciona como metáfora para o inconsciente reprimido. O sujeito é reduzido a calor, a pulsão vital, escapando ao controle racional e despertando sensações primárias de desproteção. Freud e a ansiedade do recalcado. Sentir-se visto por algo que permanece oculto é o gatilho da ansiedade freudiana. O olhar do predador age como um reflexo do conteúdo reprimido, que retorna sob forma de ameaça. O desconforto gerado por esse olhar sem rosto revela a instabilidade emocional frente ao que foi negado e agora insiste em emergir. O real e a despersonalização. A estética da visão térmica rompe com as formas habituais de representação. Para Lacan, isso insere os personagens no domínio do real, onde a linguagem falha e o corpo é reduzido à função biológica. O sujeito não é mais alguém, mas apenas um corpo quente sob observação, desprovido de identidade simbólica. Objeto A e desejo inverso. O predador representa o olhar do objeto a aquilo que, ao olhar, desestabiliza o sujeito. A câmera térmica não apenas revela, mas subjuga. Os soldados, sob esse olhar, não estão no centro do desejo, mas são alvos silenciosos. O desconforto vem da certeza de serem vistos por um desejo que não compreendem. Sombra arquetípica encarnada. Na perspectiva junguiana, a criatura se configura como manifestação pura da sombra. Invisível e desconhecida, mas imensamente presente, ela encarna tudo que o ego não reconhece em si. Sua percepção vai além da visão comum, ela é onisciente no nível simbólico, penetrando o inconsciente mais profundo. Ruptura da trilha sonora. A ausência de melodia tradicional na trilha sonora não é mero detalhe técnico. Os ruídos eletrônicos funcionam como sinal de uma irrupção arquetípica. Sem ritmo nem harmonia, eles evocam o desconhecido. O som se torna um personagem que anuncia por si só a chegada do caos psíquico. Vulnerabilidade revelada. A sequência não mostra violência explícita, mas expõe um terror mais denso, o da vulnerabilidade absoluta. Os soldados, ainda armados e organizados, são vistos como presas frágeis. O predador os enxerga de uma forma que eles não compreendem, desnudando a ilusão de controle e preparo diante do desconhecido. Explosão da violência contida. O ataque ao acampamento inimigo apresenta a liberação abrupta de uma energia acumulada. Em segundos, a ordem é substituída pelo caos, e a violência se torna a linguagem predominante.
Essa catarse brutal sinaliza não apenas eficiência militar, mas uma libertação simbólica de pulsões reprimidas em nome da missão. Prazer na destruição. A cena é marcada por um frenesi que ultrapassa a lógica do combate. Freud descreveria esse momento como manifestação pura da pulsão de morte, disfarçada sob o pretexto da guerra. A destruição deixa de ser meio e se torna fim, trazendo uma sensação paradoxal de prazer diante da aniquilação do outro. Suspensão do superego. Em meio ao tiroteio, normas éticas e morais desaparecem. A guerra oferece um espaço simbólico onde o superego se dissolve, permitindo que o id atue livremente. A masculinidade do soldado se afirma no domínio e na eliminação, reforçando uma identidade baseada na força e na imposição física. Excesso lacaniano. A destruição em massa não restaura a ordem, mas revela sua ausência. Para Lacan, este é o território do gozo, prazer que excede o simbólico e desestabiliza o sujeito. O excesso de força não recupera controle, apenas expõe o desamparo diante de um real que escapa à significação. Queda da estrutura simbólica. O uso extremo da violência denuncia uma tentativa desesperada de manter a coesão do grupo. Entretanto, esse esforço revela-se ilusório. Ao tentar dominar o caos com mais caos, os personagens rompem com qualquer estrutura simbólica anterior. A guerra, nesse cenário, já não tem linguagem que a contenha. Herói em ilusão de controle. Na visão junguiana, o protagonista ainda acredita enfrentar apenas inimigos externos. O massacre reafirma a posição do herói clássico, seguro de sua missão e de sua força. No entanto, esse domínio é passageiro. A verdadeira ameaça, a interna, invisível, permanece intocada e prestes a emergir. Trilha da falsa vitória. A música acelerada, marcada por percussões e intensidade crescente, reforça a ilusão de controle total. Cada explosão sonora serve como coroação simbólica do poder masculino. No entanto, esse ritmo triunfante esconde o vazio psíquico que se aproxima, prenunciando a quebra da estabilidade conquistada. Vitória que antecede a derrota. Embora o ataque seja bem sucedido em termos práticos, ele representa uma derrota simbólica. Ao liberar o gozo destrutivo sem consciência de sua origem, os personagens perdem parte de si. O massacre é apenas a introdução ao colapso interno que virá, e a revelação de um inimigo muito mais profundo. Início da caça implacável. O predador inicia sua perseguição eliminando os membros do grupo um a um. A ausência da criatura torna cada ataque inesperado e aterrador. A invisibilidade amplia o terror, pois a ameaça está presente, mas não pode ser enfrentada diretamente. A sensação de vulnerabilidade cresce exponencialmente. Silêncio como ferramenta de medo. A trilha sonora praticamente desaparece, substituída por um silêncio tenso que aumenta a angústia psicológica. Essa ausência sonora permite que o imaginário tome forma, dando espaço para os medos inconscientes emergirem com intensidade. O silêncio se torna uma presença tão opressora quanto o inimigo. Retorno do reprimido. Segundo a psicanálise freudiana, a sensação de ser caçado remete ao retorno do reprimido. Aquilo que foi excluído da consciência volta de forma violenta, impondo medo e ansiedade. O silêncio propicia que fantasias infantis de perseguição e abandono ressurjam, alimentando o terror psíquico. Falta radical e fragmentação. Na perspectiva lacaniana, o predador simboliza a falta absoluta. O invisível representa o que sempre falta ao sujeito para alcançar a completude. A tentativa de capturar esse objeto resulta em fragmentação, pois a linguagem e os símbolos se mostram insuficientes para conter essa ausência profunda. Falha da linguagem simbólica. A impossibilidade de nomear ou compreender o predador coloca o grupo diante do real lacaniano. A linguagem falha em ordenar a experiência, aumentando o desespero. Essa ruptura expõe a fragilidade da estrutura psíquica, tornando os soldados incapazes de se protegerem apenas com regras e comunicação. Jornada do herói solitário. Com a morte dos companheiros, o sobrevivente é lançado em uma etapa solitária do mito do herói. A perseguição atua como um chamado para enfrentar aspectos internos da psique ainda não integrados.
A sombra, força arquetípica da parte reprimida do self, começa a manifestar sua presença de forma incisiva. Sombra que elimina o fragmento. A ação da sombra consiste em eliminar os fragmentos não reconhecidos do inconsciente. Cada queda dos soldados representa a queda de aspectos reprimidos que precisam ser encarados para que o herói possa evoluir. A ausência de som torna possível ouvir as vozes internas que emergem do silêncio. O silêncio como voz do inconsciente. A escolha pelo silêncio na trilha reforça o papel do inconsciente na narrativa. Sem distrações sonoras, o espectador é convidado a ouvir as camadas mais profundas da psique. O silêncio transforma-se em um espaço fértil para o conflito interno, prenunciando a transformação que se avizinha. Decisão pela confrontação primordial. Date abandona suas armas sofisticadas para enfrentar o predador com táticas ancestrais. Essa escolha simboliza o abandono das defesas tecnológicas em favor de uma luta direta e visceral. O combate torna-se uma batalha pela essência, onde o corpo e o instinto guiam as ações. Fusão com a natureza selvagem. Coberto de lama, o protagonista se funde ao ambiente natural, tornando-se parte da selva. A lama atua como um elemento simbólico que remete à conexão pré-verbal e pré-cultural com o mundo. Essa fusão permite a transcendência das barreiras entre homem e natureza, recuperando forças primordiais. Regressão e pulsões brutas. Freud indicaria que essa regressão representa o abandono do ego racional para a aceitação das pulsões em estado cru. O combate é marcado pela expressão livre das forças instintivas, que emergem quando o controle consciente se dissipa. A lama é metáfora do retorno às origens primitivas da psique. Corpo sem significado. Na perspectiva lacaniana, o confronto final ocorre no registro do real, onde o corpo se reduz à pura presença biológica. Date enfrenta o outro absoluto, aquele que desafia sua existência como sujeito dividido. Esse embate expõe a fragmentação subjetiva e a tensão entre significante e significação. Confronto com o sujeito dividido. A luta simboliza também o enfrentamento interno do sujeito consigo mesmo. O predador não é apenas inimigo externo, mas reflexo do que está dividido no interior. A batalha desnuda as contradições da identidade, colocando em xeque a coerência da construção psíquica do indivíduo. Individuação e aceitação da sombra. O embate ritualístico corresponde à jornada de individuação proposta por Jung. Date integra a sombra, reconhecendo os aspectos reprimidos e sombrios da psique. Essa aceitação permite que ele se transforme no guerreiro arquetípico, apto a superar os desafios do inconsciente. Ritual e mito ancestral. A trilha sonora de sons tribais reforça o caráter cerimonial da luta. Ela evoca rituais antigos que simbolizam a passagem de um estado para outro. Essa dimensão mítica transforma o confronto em um rito de passagem, essencial para a transformação profunda do sujeito. Renascimento pelo conflito. O combate final é uma cerimônia de renascimento simbólico. Date emerge da batalha transformado, não apenas fisicamente, mas psíquica e espiritualmente. O ritual de luta marca a superação das forças internas que ameaçavam sua integridade, consolidando sua nova identidade. Desfecho da batalha extrema. A autodestruição do predador marca o fim abrupto da ameaça física. Ao ser derrotado, a criatura opta pela aniquilação total, negando qualquer submissão. Esse ato simboliza a recusa em ceder diante do outro, encerrando sua existência em uma explosão violenta e definitiva. Pulsão de morte virada contra si. A pulsão destrutiva volta-se contra o próprio ser, revelando uma dinâmica interna de autossabotagem. O fim do gozo ocorre quando a energia vital, que antes alimentava a violência, se volta para a própria extinção. Esse movimento simboliza o encerramento de um ciclo de agressividade. Vazio no objeto do desejo. O predador representa o objeto do desejo que, ao final, mostra-se vazio e sem significado último. O autoaniquilamento expõe a ausência de um sentido duradouro, revelando o vazio radical do real. Essa ausência desestabiliza as estruturas psíquicas que buscavam uma resposta definitiva. Fim da busca simbólica.
A destruição do inimigo interrompe a busca por significado no campo simbólico. A experiência mostra que nem todos os confrontos têm resolução racional ou simbólica. O vazio revelado pelo ato final desafia a necessidade humana de sentido e coerência. Transformação da sombra. Segundo Jung, a sombra não desaparece com a destruição, mas sofre uma transformação essencial. A explosão simboliza uma purgação, um renascimento que marca o herói pela experiência profunda do inconsciente. A integração da sombra é um processo contínuo e dinâmico. Lamento sonoro e purgação. A trilha sonora cresce em tom trágico, como um lamento que acompanha o fim da criatura. Essa sonoridade atua como purificação, permitindo a liberação das tensões acumuladas. O som final traduz a intensidade da experiência psíquica vivida na batalha. Renascimento simbólico do herói. A destruição do predador possibilita a ressurreição simbólica do sobrevivente. A experiência traumática marca uma nova fase, onde o herói incorpora as lições do inconsciente. Esse renascimento representa uma evolução profunda na estrutura psíquica. Encerramento e reflexão. O fim do conflito não significa apenas uma vitória externa, mas um convite à reflexão sobre as forças internas em jogo. A autodestruição do inimigo torna visível o ciclo entre destruição e renovação presente em todas as jornadas humanas. É o fechamento de um capítulo essencial. Conflito entre homem e inconsciente. Predador transcende o gênero de ação e ficção científica, oferecendo uma narrativa rica em simbolismos. A obra propõe uma exploração das camadas ocultas da psique humana. Essa dimensão simbólica ultrapassa os elementos superficiais, conduzindo o espectador a uma reflexão profunda sobre a natureza humana. A teoria freudiana ilumina as forças internas que movem a narrativa. As pulsões reprimidas emergem em sua forma mais crua, revelando conflitos entre desejos e restrições. Essa dinâmica entre ego e superego fundamenta as tensões emocionais e psicológicas que permeiam a trama. Sob a ótica lacaniana, o filme expõe o vazio inerente ao desejo humano. A linguagem e os símbolos falham em capturar o real que escapa à compreensão. Essa impossibilidade cria um abismo que desestabiliza o sujeito, evidenciando a fragmentação da identidade diante do outro. A selva funciona como cenário arquetípico, espaço onde os símbolos universais se manifestam. Jung destaca a presença da sombra, do herói e do desconhecido como elementos estruturantes. Esses arquétipos conectam a experiência individual a um inconsciente coletivo profundo. O predador não é somente uma criatura externa, mas uma metáfora das sombras internas. Representa o lado oculto da psique que desafia a consciência e provoca confronto. Esse espelho simbólico instiga o enfrentamento das partes reprimidas do ser. A luta entre o homem e o monstro reflete o embate interno entre consciência e forças inconscientes. O confronto revela a tensão entre controle e pulsão, razão e instinto. Esse conflito é parte essencial da experiência humana e de seu processo evolutivo. O cenário, o predador e o protagonista compõem metáforas universais sobre existência e luta. Eles simbolizam as batalhas internas enfrentadas por todos em busca de sentido e integração. Essa dimensão atemporal reforça o valor simbólico da narrativa. No desfecho, fica a sugestão de que o verdadeiro predador habita o próprio ser humano. Essa reflexão aponta para a complexidade da psique, onde forças destrutivas e criativas coexistem. A jornada simbólica se converte em convite à autoconfrontação e autoconhecimento.